Boa noite. Vou estar orando nesse momento para começarmos o culto dessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigada por mais um dia, Senhor, na tua presença, Deus. Vamos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, pelo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, em nossas vidas, Pai. Vamos agradecer por ter cuidado de nós, por ter nos permitido estar mais aqui essa noite, mais uma vez. Vamos, Senhor, estar pedindo que o Senhor seja com cada irmão, Senhor, cada familiar, Senhor, aqui dessa igreja, Senhor, que Tu continue cuidando de cada um, Senhor, de nós, cada um dos nossos familiares, que Tu possa estar sendo conosco, Senhor, que possa estar falando conosco nessa noite, Pai. É a oração que eu te agradeço, te peço em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar cantando um louvor nesse momento. Boa noite, irmãos. Estão aqui presentes, sejam bem-vindos. Quem está na sua casa, vamos ficar de pé quem está aqui. Se você quiser na sua casa ficar de pé também. E vamos orar ao Senhor nesse momento com essa canção. Vamos olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o teu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor,
me redimiu, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Possamos ir à Tua presença, Senhor, nessa noite, atraídos pelo Teu amor, e buscar, ó Deus, a Tua face, o Teu perdão, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido nesse lugar, ó Pai, nessa noite. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito, estamos nós aqui pra Te adorar. No Calvário nos amaste, com Teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar. O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito, ó bendito. Estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui pra Te adorar. No Calvário, nos amaste, com Teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar. O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu confio no Teu imenso amor que tens por mim, Senhor.
se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Para te adorar, Senhor, é que nós estamos aqui nesse lugar para exaltar e engrandecer o teu santo nome. E nós somos atraídos, Senhor, pelo teu amor, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia que se renova nas nossas vidas. É a causa de estarmos reunidos como igreja nessa noite para interceder, para orar pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, nossa família, nosso país. Toma nas tuas mãos, ó Pai, tudo que precisa ser trabalhado em nós, e que tudo aquilo que precisamos realizar, que o Senhor desperte os nossos corações e continua cuidando da tua igreja, do teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Bom, irmãos, quarta-feira é o culto de oração, né? Então nós vamos fazer um momento de oração agora. Mas primeiro eu vou estar lendo aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Começando no 10, diz o seguinte: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus que Ele dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem os sapatos de prontidão para anunciar a boa nova de paz. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada, que é o Espírito Santo que lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, essa primeira oração, eu vou pedir a irmã Juraciara, se ela pode, se puder vir, para fazer essa oração. E orar pelo povo de Deus, para que Deus ajude e dê ânimo, acho que pode ser esse aqui, e dê ânimo ao povo, como diz na palavra aqui no final do versículo. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, Senhor, prestando esse culto a ti. Ó Pai, receba nosso culto, Senhor Deus, que chegue ao seu trono da graça, Senhor. Receba nossas orações, os nossos pedidos, Senhor Deus,
Nós sabemos que Tu se inclina, Senhor Deus do céu, para vermos nós aqui, Senhor. Então, Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando, Senhor Deus, que Tua mão já tem livrado, Senhor, o Teu povo, Senhor. A gente sabe que a causa de não sermos consumidos, Senhor, com tantas calamidades que têm acontecido nesse mundo, é porque a Tua misericórdia tem nos alcançado. Continue guardando, Senhor, continue livrando, Senhor, e que possamos ter um coração, Senhor, aquebrantado e sedento de estarmos dia após dia buscando crescimento na Tua palavra, um crescimento e um amadurecimento espiritual, Senhor. Que possamos estar com o nosso coração derramado, Senhor, prostrado, nos dê fome e sede de justiça, Senhor, de Te buscar. E continue, Senhor Deus, falando, que nós possamos ter ouvidos espirituais para estar escutando o que o Espírito Santo diz a cada um de nós, a Tua igreja, Senhor. Continue livrando, guardando. E, Senhor Deus, o propósito de tudo isso está acontecendo, Pai. Que se cumpra segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Nós não sabemos, Senhor Deus, mas que o objetivo que saiu do Teu coração seja alcançado, Senhor. Que sabemos que tudo ocorre para o bem daquele que ama a Ti. Nós oramos, entregamos a Tua igreja, entregamos a vida do pastor Júnior, Senhor Deus, da Andréia, da Laura, do João, nas Tuas mãos, Senhor. Toma a vida do pastor, Senhor. Toma a vida do seu ministério, ó Deus. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus. Guarda e fortaleça, Senhor Deus, a cada um deles, Senhor Deus. Toma o corpo diaconal da Tua igreja, Senhor. Toma cada ministério da Tua igreja. Toma a sucessão ministerial, Senhor Deus, que está por acontecer, Senhor Deus. Mas sabemos, Senhor, que já está no Teu coração. E aquilo e a pessoa que vai vir aqui, Senhor Deus, o Teu servo que vai vir, seja, Senhor Deus, com a Tua aprovação. E que nós possamos, Senhor Deus, ter um coração, Senhor Deus, que possamos estar escutando o que o Espírito diz à igreja, Senhor. Para que a Tua vontade se cumpra, que não se cumpra a nossa, Senhor, mas que se cumpra a Tua vontade, que a gente possa, Senhor, saber que é a Tua vontade que está se cumprindo no meio da Tua igreja. Continue, Senhor Deus, conosco e continue nos dando, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, sede e fome de Te buscar, Senhor Deus, de crescermos na Tua palavra, nos alimentarmos, Senhor Deus, fortaleça-nos, Senhor. Essa oração eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nosso segundo aqui propósito de oração, nós vamos ler lá em Tiago 5, é o livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 13. Diz o seguinte: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aqui nós estamos falando especialmente, né, de oração e pelos doentes. Então, esse segundo momento, eu vou chamar o Felipe para vir aqui, para estar orando pelas pessoas que sofrem, pelos doentes e os que precisam de cura. Então, vai ser o nosso segundo pedido de oração nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor, nessa noite, Senhor, na Tua casa, Senhor, meu Deus, e aqueles também que estão em casa, Senhor, tendo a oportunidade, Senhor, de estar louvando o Teu nome, estar Te agradecendo por todas as bênçãos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido por nós, Senhor, meu Deus. Esteja
continua conosco, Senhor, nos guiando, Senhor, nos protegendo, nos guardando, Senhor, meu Deus, em tudo aquilo que nós façamos, Senhor, meu Deus. Nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, por todos aqueles, não só no Brasil, mas no mundo, Senhor, meu Deus, que estão sofrendo, principalmente, Senhor, com a Covid-19, Senhor, meu Deus, que estão nos hospitais, Senhor, muitas pessoas estão, na verdade, nas filas dos hospitais, Senhor, querendo um leito, Senhor, para entrar, para se tratar e para ter a chance de sobreviver, Senhor, de lutar para sobreviver, Senhor, meu Deus. Esteja com aquelas pessoas, Senhor, meu Deus. Esteja também, Senhor, meu Deus, com milhares de famílias que perderam seus entes queridos, Senhor, meu Deus, por conta dessa doença, Senhor, e por conta também de outras enfermidades, Senhor, meu Deus. Senhor, traz, Senhor, o consolo, Senhor, que só o Senhor pode trazer para aquelas pessoas, Senhor, meu Deus. Esteja, Senhor, cuidando, Senhor, nos protegendo, Senhor, nos guardando, Senhor, meu Deus, nos conscientizando, Senhor, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, continuar vivendo, Senhor, meu Deus, e continuar, Senhor, fazendo aquilo que for da sua vontade, Senhor, meu Deus. Não deixe, Senhor, que nós façamos, Senhor, nada que seja contrário àquilo que seja a sua vontade, Senhor, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu vou estar lendo agora no livro de Romanos, no capítulo 8, o verso 26, diz assim: Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração e sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse momento, eu vou estar convidando a todos os irmãos que façam uma oração. Eu vou estar fazendo essa oração em forma de canção, mas eu gostaria que os irmãos fizessem essa oração nesse momento e pedissem a Deus, como o versículo diz: nós não sabemos como pedir, mas é o Espírito de Deus que intercede a nosso favor. Então, que os irmãos estejam orando nesse momento, pedindo que o Espírito de Deus interceda por você, porque Ele sabe qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos mesmo, mas Ele sabe, Ele vai interceder por nós de acordo com a vontade de Deus. Então faça essa oração nesse momento. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração
está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, Deus. Vem estar sendo, Senhor, com cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, e atendendo, Senhor, a cada um de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, não com a nossa, Senhor, mas vem estar, Senhor, cuidando, Senhor, continuando sendo com a Tua igreja, Senhor, com o Teu povo, Pai, e abençoando a cada um, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Oração que eu te peço, te agradecer em nome de Jesus, amém. Sabemos muito pouco daquilo que Deus é, e o que nós sabemos é revelado pela palavra de Deus. E quando Paulo ele fala isso, né, que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, intercede por nós, revelando a nós a vontade, as coisas que Deus tem guardado para nós. E uma das coisas que às vezes foge um pouco da nossa percepção, há muitos mistérios debaixo do céu, que a nossa maneira de pensar, ou a nossa vã filosofia não é capaz de dar conta. Mas todas essas coisas que ainda são perceptíveis a nós, que nós podemos ali com esforço, com estudo, com a dedicação de querer conhecer, nós podemos conhecer. Eu entendo muito pouco de, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo, quem sabe um dia eu ainda vai estudar isso, a física teórica, né? As questões teóricas que envolvem o movimento, que envolvem o espaço, que envolvem o universo. Isso aí me chama muita atenção. Entendo muito pouco. E aí eu leio alguma coisa e aquelas coisas que a gente lê, mas que para quem entende faz o maior sentido. Eu tenho dificuldade de entender, mas eu sei que com algum esforço eu posso chegar perto ali de alguns conceitos e percepções que envolvem a física
nas questões sobre o espaço, sobre o universo e essas coisas aí no nível da teoria do universo. É difícil, mas é impossível de eu entender? Não. Uma coisa que eu acho complicadíssima, por exemplo, outro exemplo é a questão da música. E aí eu fico olhando ali algumas coisas que a gente achava, quando a gente começa a tocar um violão, ou começa a tocar um teclado, a gente acha que é só juntar 4 acordes, formar uma base harmônica e jogar uma melodia em cima, e isso é música. E aí quando tu começa a ver que música envolve um monte de outras coisas que a gente nem se dava conta que existia. É difícil, muito difícil. Mas se eu me esforçar, eu sou capaz de entender e até de praticar com uma certa habilidade, com treino, com esforço, com dedicação. Irmãos, existem coisas difíceis no nível da nossa vã filosofia, no nível da nossa percepção de conhecimento. Mas existem coisas que são muito mais profundas, que o Espírito Santo nos revela, que não são difíceis de entender, talvez sejam difíceis de experimentar, porque envolve algumas coisas que nós não estamos dispostos a fazer. E é sobre isso que temos falado às quartas-feiras, sobre isso que é tão simples de se entender, que é a esperança, mas em algumas situações é muito difícil da gente vivenciar, porque é preciso aprender de forma espiritual. Então, quando eu falo de fortalecer a esperança, falamos na quarta-feira passada, é preciso ter uma intimidade com Deus, fortalecendo o nosso interior. E hoje vamos falar sobre fortalecendo a esperança que há em nós, a partir de um exercício de fé, que é a renúncia. A Bíblia diz lá em Tiago que você pode dizer que tem fé, mas eu nem preciso dizer que tenho fé com as palavras, porque eu posso aprender a mostrar a minha fé com as minhas atitudes, ou como o termo que o apóstolo Tiago usa, com as obras, com as ações. Então, existe uma forma de exercitar a fé. Se você quiser aprender sobre futebol, você pode ler um livro, você pode aprender os movimentos ali na dinâmica do futebol. E hoje em dia, quando você vê os especialistas do futebol lá que trabalham, preparadores físicos, fisiologistas, terapeutas, fisioterapeutas e todos os profissionais que envolvem o futebol, antigamente como é que era o treinamento? Dá 5 voltas em torno do campo, fica tocando a bola um para o outro e acabou o treinamento. Hoje em dia, se você é lateral direito, você treina de um jeito, você vai fazer movimentos que você vai reproduzir durante o jogo, que de repente quem treinou dos 10 anos de idade, treinando um movimento que foi feito para ser lateral, para ele jogar de zagueiro, é outro tipo de treinamento. Ele pode até jogar, mas ele envolve outros movimentos, e assim por cada posição tem um treinamento específico e às vezes até uma alimentação específica desde cedo, para que o treino tenha relação com o jogo. Isso é treinado. E aí quando a gente fala de fé, a gente acha que fé é só sentir, mas existem exercícios que nós precisamos aprender para fortalecer a nossa fé e assim fortalecer também a nossa esperança. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na semana passada falamos que a intimidade com Deus, ela nos leva a fortalecer o nosso interior, e fortalecendo o nosso interior, nós fortalecemos a esperança em nós. E hoje vamos falar sobre a renúncia de si mesmo como exercício de fé para fortalecer a nossa esperança. Então preste atenção, eu tenho falado isso e vou repetir mais uma vez. Esperança não é expectativa.
Esperança não é acreditar que as coisas vão dar certo. Esperança não é pensamento positivo. Esperança envolve viver em função de algo que já é, mesmo que ainda não seja, mesmo que ainda não esteja evidenciado, mas isso já é. O que já é? Jesus, Ele é o nosso Salvador, um dia voltará e nos levará para a sua glória. Isso já é. Vai acontecer ainda, mas já é uma realidade que nós não apenas esperamos de expectativa que aconteça, sabemos pela fé que já é. Então é esse fortalecimento de fé que me leva a ter uma esperança de convicção das coisas que são e a prova das coisas que não se veem. Por isso não há esperança em Cristo sem fé. Da mesma forma que não há esperança em Cristo sem fé e também sem a ação, a atitude de amor. E temos falado isso de várias vezes, só para a gente entender o miolo daquilo que estamos refletindo às quartas-feiras. Fortalecer a fé, a esperança que há em nós, a partir da fé e a partir da ação de amor. E aí hoje a gente vai falar em específico sobre a renúncia de si, como exercício de fé, que fortalece a esperança em nós. Vamos ler o texto de Efésios 4, a partir do 17. Todos acharam? Efésios 4, a partir do 17. E eu falei errado, irmãos, desculpe. Primeiro primeiro o texto que a gente vai ler, não é Efésios não, isso é depois. Deixa marcado aí já aberto. Mas o primeiro texto que a gente vai ler é 1 Coríntios 5,14. Os embaixadores conhecem o 5,20. 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Renúncia de si como exercício de fé. Eu poderia usar o texto que Jesus fala sobre negar a si mesmo, mas eu quis usar um outro texto, que é esse texto que a gente vai ler agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. 15, que é o miolo, o centro, versículo principal. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A renúncia de si como exercício de fé envolve 3 coisas, de acordo com esse versículo. A renúncia de si como exercício de fé. Então, como eu vou exercitar a minha fé a partir de uma renúncia de si, como diz o versículo 15, porque aqueles que vivem agora não vivem mais para si, mas vivem para aquele por quem eles, para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus. Então não vivemos mais para nós, ok? Vivemos para Jesus, que é aquele que morreu e ressuscitou por nós. E nesse exercício, o que isso envolve na prática? O que envolve a renúncia de si na prática? Em primeiro lugar, envolve não viver mais para si mesmos, ou seja, não viver em função das coisas que já passaram, as coisas relacionadas com a velha natureza. A gente vai ver daqui a pouco o que é isso. Em segundo lugar, a renúncia de si como exercício de fé
envolve viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós, ou seja, viver em função das coisas novas que surgiram, e que não que surgirão, mas que já surgiram e já são reais em nós. Então, renunciar a si mesmo como um ato de fé envolve não viver mais para si, envolve viver para Deus em Jesus Cristo, e em terceiro lugar, envolve estar em Cristo, ser uma nova criação. Então, existem três coisas aqui que nós precisamos ter como base da nossa atitude de renúncia. Então, vamos lá. Renunciar a si mesmo não é apenas, ou não é apenas, né? Não tira a palavra apenas. Renunciar a si mesmo não é você abrir mão de um cargo, você abrir mão de um banco numa condução. Estou falando no nível do que a gente está tratando aqui, como exercício de fé. Você não precisa ter fé para ter educação. Consegue entender? Porque levantar e dar o lugar para um idoso, para uma gestante, não é a renúncia de si. É um ato de educação, inclusive previsto pela lei do nosso país. Consegue entender? Então você abrir mão de um lugar no ônibus não é um ato de renúncia, mas é um ato de educação. Você não precisa ter fé para renunciar o privilégio ali, ou a oportunidade de estar sentado num banco, numa condução, e dar a tua vaga para outra pessoa. Renunciar a si mesmo não envolve a gente pegar e, vendo alguém com necessidade, pagar um almoço. Isso não é renunciar a si mesmo. Isso é um ato que você não precisa de fé para isso. O que é renunciar a si mesmo que envolve a fé? Envolve abrir mão de coisas que estão relacionadas a quem nós somos. Vamos pensar em Jesus. O que é renunciar? Jesus, embora sendo Deus, não quis, por usurpação, ser igual a Deus. Ao invés disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, semelhante ao homem, aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Isso é renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é sabendo que você tem todo o direito de, por exemplo, exercitar ou exigir uma determinada pena, um determinado castigo para alguém, e ainda assim você não escolher não fazê-lo. Vou dar um exemplo sobre isso. Quando Jesus estava ali sendo crucificado, e Jesus estava sofrendo por nós, inclusive mês que vem já vai ser a Páscoa, né? Ou é esse mês ainda? Segundo domingo de abril, dia 2, e para mim, eu sou apaixonado pela Páscoa. Eu acho que o único feriado cristão que tinha que existir é a Páscoa, porque o Natal é legal também, mas o Natal é aquela coisa, não foi dia 25? Sei lá, isso hoje na minha cabeça entra um negócio que parece que para mim, Natal... A maioria dos cristãos gostam do Natal, mas Natal para mim é tipo normal. É legal, Jesus nasceu, ok. Mas o que faz a diferença não é só o nascimento, mas é o final da história, que é Jesus sendo crucificado e ressuscitando ao terceiro dia. E na cruz, quando Jesus estava ali, vendo aquelas pessoas agredindo ele, né, fisicamente, com injúrias, com tudo que tu imaginar, Jesus estava sendo agredido, e Jesus virou lá de cima e falou assim: Pai, perdoa todo mundo, porque eles não sabem o que fazem. Tu imagina alguém sendo castigado, zoado, escarnecido, sofrendo, ainda com o peso do abandono ali, daquela situação toda.
A gente, às vezes, quando a unha do pé da gente encrava, a gente já quer dar um golpe no mundo e dar uma volta e falar que o mundo não, o universo conspira contra nós. E Jesus ali, todo mundo contra ele, inclusive o próprio Pai, não contra ele, mas contra o pecado de todos que estavam nele. Pai, porque me abandonastes? Essa foi, me abandonaste, foi isso que Jesus falou. Jesus olha para a multidão, para aquele monte de gente zoando ele, depois de ter feito milagre, depois de ter feito um monte de coisa e ajudado um monte de gente. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso sim é renúncia. Não seria falta de educação Jesus, sei lá, mandar os anjos e mandar fogo e fazer alguma coisa ali para aliviar a sua dor, de alguma forma para satisfazer não é mágoa a palavra, como é que fala? Decepção, digamos assim, por ele estar ali sem merecer. Isso sim é renúncia. E eu vou ser mais chato e ousado. João, lá na carta que João escreve, capítulo 3, versículo 16, João vai dizer que nós temos que ter a mesma atitude de entrega, de amar do mesmo jeito que Jesus amou. Pastor, mas isso é impossível. Sim, se eu pensar com meus pensamentos, se eu sentir com meu coração e se eu agir com as minhas vontades, aí é impossível. Mas se Cristo vive em mim, o mesmo amor daquela cruz por aqueles que estavam agredindo a Jesus é o amor que tem que estar vivo dentro de nós. Irmãos, e é isso que traz força para que a nossa esperança continue viva. Não é falar para você que vai dar certo, mas é falar para você que Jesus, Ele amou a cada um de nós de uma tal forma que morreu numa cruz e ainda sendo humilhado, escarnecido, perdoou e pediu ao Pai que perdoasse. Se Ele pedisse ao Pai, Pai, manda fogo, o Pai provavelmente teria mandado, mas Ele pediu o perdão. E alguém quando xinga a gente, alguém quando fala alguma coisa contra a gente já amaldiçoou até a 25ª geração passada. E ainda diz que ai daquele que tocar no ungido do Senhor, e começa a usar um monte de versículo da Bíblia para justificar aquilo que Jesus quebrou na cruz. Não há possibilidade de um seguidor de Cristo exigir vingança e castigo a ninguém. Pelo contrário, nós somos convidados a viver uma esperança que se baseia no exercício da renúncia. E a cruz é renúncia. A cruz é renúncia. E é isso que nós precisamos colocar como aquilo que fortalece a nossa esperança. Ah, pastor, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto ser desse jeito, eu não queria ser desse jeito. E aí a gente começa vamos dizer assim, a pulverizar a esperança em desejos e pensamentos daquilo que queremos. E por isso há muita frustração na igreja, decepções. As pessoas vão para a igreja porque alguém chega lá na frente e diz que a tua vida vai mudar, que vai tudo dar certo e que você vai ser de um determinado jeito. E você às vezes não consegue. Você às vezes não consegue experimentar, não aprofundar. E aí cria frustrações, porque a esperança baseada em sentimentos, baseada em expectativas, e não uma esperança baseada na fé. E aí eu estou falando aqui em específico sobre a fé exercitada a partir da renúncia. Então, quem renuncia a si mesmo, não vive mais para si e não vive mais as coisas antigas, porque essas coisas passaram. Vamos ver essas coisas antigas aí, agora sim, Efésios 4:17. Vamos ver a lista aí de coisas antigas que já passaram, ou deveriam ter passado já. Quais são as coisas que já passaram, ou deveriam ter passado?
Efésios 4, 17 ao 22. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios. Como que a gente não pode mais viver? Vamos lá, olha a lista. Na futilidade dos pensamentos. O que é futilidade de pensamento? Para de ficar pensando em Big Brother, de ficar pensando em o que vai acontecer com o Flamengo, com o Vasco, Fluminense, o que vai acontecer com o político A, político B, político C. O que é futilidade de pensamentos? A gente ficar preocupado, a gente ficar angustiado com coisas fúteis. O que é uma futilidade? Algo que não vai servir para absolutamente nada. Por que eu tenho que brigar com alguém? Porque alguém é de um jeito ou de outro jeito? Uma briga fútil. Porque nós vivemos defendendo futilidades. Eu poderia ficar aqui, mas vamos embora, senão não vai dar tempo. Outra coisa, 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Então, futilidade de pensamento, entendimento obscurecido, separados da vida de Deus e os corações endurecidos. O que tem endurecido os nossos corações? Várias coisas. Então essas coisas já passaram. Não pertencem mais à nossa nova criatura, depois a gente vai ver. O que já passou também? 19. Perdendo toda a sensibilidade. Sensibilidade. Aí vamos pular aí. Vamos pular lá para o 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então aqui entra uma coisa que o apóstolo Paulo fala direto: aprender. Aprender. E eu falei no domingo, aprender dá trabalho. Você pode conseguir ter a informação, isso não é aprender. Você pode conseguir relacionar uma informação com a outra e até mesmo relacionar as informações com algumas atitudes. Isso também não é aprender. O que é aprender? Quando as informações, a maneira como relacionamos as informações com a nossa vida prática, ganham um sentido. Ou seja, quando o conhecimento tem um significado para nós. Por exemplo, o que é aprender a amar? Aprender a amar não é saber que quem ama tem que perdoar, quem ama tem que dar, tem que cuidar, quem ama... É aquelas coisas que a gente fala sobre o amor, tudo isso aí. O que é aprender a amar? Quando a atitude de amor passa a ter um significado, quando o conhecimento sobre o amor é relacionado com a nossa vida diária e isso tem um significado real para nós. Isso passa a ter sentido, e mais do que sentido de entendimento, de direção, passa a ter um significado de existência. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que amo Deus. Eu sou uma pessoa que amo os meus filhos. Isso não é só uma atitude que se eu tiver um prato de comida e o meu filho estiver com fome, eu vou pegar o prato de comida que eu tenho e vou dar para o meu filho. Isso é atitude. Mas o que é o significado? Eu não vou conseguir existir se eu vendo meu filho com fome, eu comer e ele está com fome. Tem como eu conceber essa situação? Não tem como. Por quê? O amor que eu sei que eu tenho, o que eu sei o que é, tem um entendimento. Mas mais do que o entendimento, o amor tem um significado do que eu sou. E eu não serei quem eu sou se eu comer e o meu filho estiver com fome do meu lado. Deu para entender o que é aprender? E aí a gente diz que aprendeu. Será que aprendeu? Tem coisas que a gente não aprendeu. Tem coisas que a gente sabe. Tem informação que a gente consegue assimilar, até relacionar. Mas aprender não. Aprender é quando aquilo que a gente sabe ganha um significado do que a gente é.
Falei isso no domingo. E aí, vamos lá, seguindo. Aprender a despir-se do velho homem significa o quê? Significa um autoconhecimento. Então, a renúncia, ela envolve essa dimensão de abrir mão de si, não viver mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. E esse abrir mão de si envolve um aprendizado de despir-se de quê? De futilidade, despir-se de um entendimento obscurecido, de uma dureza de coração e de falta de sensibilidade. Eu tenho que tirar isso de mim, sabe? Tire isso de mim. Quem vai tirar isso de você, irmãos? É você mesmo. Aqui não diz que Deus vai tirar a futilidade do seu coração. Não, Paulo diz, nós é que temos que nos despir, versículo 22. Nós precisamos entender que Paulo nos ensinou, e o pastor Júnior também hoje aqui está te ensinando, é você que tem que se despir do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos. Então, as coisas que já passaram, diante de tudo que precisa ser entendido, que já passou e que não pode mais voltar, tudo se resume a uma coisa, tudo parte de uma única coisa, o endeusamento do eu. Isso é a pior idolatria que existe, quando o eu se torna o meu Deus. E sem isso, quando nós nos despirmos do nosso eu, quando nós sairmos do trono e colocarmos Deus no nosso trono da nossa vida, tudo passa, as coisas velhas vão passar. Quando eu me despir, e essa é a minha atitude, Deus não vai fazer isso por mim, eu é que tenho que me despir do velho homem. Sem se despir, sem esse despir-se, não há o novo. Sem a morte, não há semente que brote. A semente tem que morrer para que brote a vida em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a renúncia de si como exercício de fé envolve viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. E se você continuar aí em Efésios capítulo 4, 23 ao 27, o que envolve essa nova criatura, o que envolve essas coisas novas? Então vamos lá, o que é velho? Velho é o coração obscurecido, a futilidade do pensamento, a dureza de coração e a falta de sensibilidade. Essas coisas são as coisas que já passaram, quando eu me dispo do velho homem, que é despir-se do meu eu. E essas coisas são as velhas que passaram. E as coisas novas? Da nova criatura. Quais são as coisas novas? Efésios 4, 23 e 24. A serem renovados no modo de pensar. Então, renovação do modo de pensar. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E aí ele vai dar uma lista de coisas aí na prática. O que é esse despir-se do velho homem, renovar o modo de pensar e revestir-se do novo homem? O que envolve isso? Primeiro, a renovação do modo de pensar embarca a maneira como construímos e organizamos a nossa percepção. Pensamento, vamos lá, pensa aí. Quando você fecha o olho e começa a pensar, amanhã eu vou acordar às 6 horas, eu vou levantar, tomar o remédio, esperar meia hora, depois tomar café, preparar minha aula, botar lá no plataforma e depois ficar esperando os alunos perguntarem. Eu fico pensando, o que eu vou fazer? Aí na minha cabeça tudo está organizado. Aí chega na hora, eu acordo, o computador não liga, dá problema, ou seja, o pensamento nem sempre é totalmente igual àquilo que acontece, não é verdade? Às vezes a gente pensa algo, chega na hora, não acontece como a gente pensou. Mas a renovação do pensamento, ela envolve não a relação
com os fatos que vão acontecer. A renovação do pensamento envolve como eu vou organizar a minha mente. Então, se eu organizo a minha mente sabendo que nem sempre tudo acontece do jeito que a gente pensa, quando a coisa que vai acontecer não for do jeito que eu pensei, eu já organizei antes uma estrutura emocional, mental, para que na hora que a coisa não aconteça do jeito que eu pensei que deveria acontecer, eu não vou ficar rendido na situação. Eu vou tentar dar um jeito ali. O que os americanos gostam muito de falar do improviso. O americano, ele tem uma coisa muito do planejamento ali, de, sabe, tem que fazer isso, fazer aquilo, e a listinha, aquela coisa de colocar a lista na geladeira. Quem faz isso aqui? Coloca a lista na geladeira. Ninguém faz. A Stephanie tem cara que faz. Você faz, Carla? Ajuda, não ajuda? Mas tem hora que a lista, sabe, não dá que a lista não funciona. Tem hora que aparece outra coisa que é mais urgente do que aquilo que está na lista. Tem hora que a lista a gente esquece. E aí tem coisa que eu esqueço. Eu fico com vergonha às vezes quando eu encontro com o pastor Jarelli, que teve uma vez, já falei aqui, que eu esqueci de um compromisso que nós tínhamos lá com eles e não fomos. E eu estava fazendo uma visita no dia, ele me liga: pastor Júnior, estamos esperando vocês aqui. Aí, oi, quem está falando? É o pastor Jarelli. Aí eu, meu Deus, pastor. É porque faltou a lista. Então, o problema não é a lista, ter a lista. O problema é a gente travar quando alguma coisa foge da maneira como nós já pensamos antes. E aí, quando a gente pensa que ter a mente renovada é saber que existe dentro de nós uma dinâmica de adaptação que precisa ser desenvolvida. Então eu vou me adaptar às coisas que estão acontecendo e não viver em função daquilo que eu já pensei e já projetei, porque se não acontecer do jeito que eu quero, não vai dar certo. Mas a renovação do entendimento, ou da mente, ou do modo de pensar, envolve uma outra coisa, que eu acho que é mais importante. Envolve que existem dois parâmetros, que aí no versículo 24 de Efésios 4 diz, dois parâmetros da renovação do entendimento e do novo homem, que precisamos revestir-nos do novo homem, ou da nova natureza em Cristo. Essa é a melhor expressão, digamos assim. Quais são os dois critérios de uma renovação de mente, de uma renovação de um modo de pensar? A justiça e a santidade proveniente da verdade. Então, justiça. O que envolve justiça? Rapidamente, só para a gente entender. Justiça é aquilo que me torna equilibrado na relação. Ser justo não é necessariamente defender uma regra, culpar alguém por causa de uma regra, castigar alguém porque alguém foi contra aquela regra. Ser justo significa estabelecer, estou falando na origem da palavra, estabelecer um equilíbrio de relacionamento. Então eu posso cumprir a regra e não ser justo. Como? Vou dar um exemplo. Para eu conversar com o João, que tem 4 anos, eu não posso exigir do João, que tem 4 anos, a mesma coisa que eu exijo da Laura, que tem 9. Ainda que a regra seja igual. Vou dar um exemplo. Não pode, não pode entrar com chinelo dentro de casa. A regra é essa. Se entrar com chinelo dentro de casa, qual é a punição? Vai ficar de castigo com a cara virada para a parede, por exemplo. Claro que isso não vou fazer. Eu acho que faço. Essa é a punição. E aí eu posso exigir da Laura a mesma coisa que eu exijo do João? Não. Por que não? Porque eles não estão equilibrados no mesmo tipo de relação com a própria regra. Então o que é justiça?
Justiça não é ter uma regra, ter um castigo e ter uma recompensa. Isso aí é a nossa maneira de entender justiça. O que é justiça para Deus? Existe um Deus, existe um ser que se chama humano e Deus quer se relacionar com esse ser humano. Existem algumas regras, mas o ser humano é incapaz de alcançar essas regras. O que Deus faz? Envia Jesus para que ele possa tornar possível o relacionamento daqueles que não são capazes de viver a regra em Jesus pela fé, restaurando o relacionamento. Isso é justiça de Deus, que é simplificando tudo, baseado na misericórdia. Aí existe a punição? Existe. Existe o castigo? Existe. Mas mais do que a punição e o castigo, o principal valor da justiça é restaurar a equidade entre as partes. Vamos lá, aprofundando aí então para a gente terminar. E a última parte, a renúncia de si como exercício de fé, fechando aí, envolve ser nova criatura. O que a nova criatura tem na construção desse exercício de fé através da renúncia? A nova criatura envolve, em Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 28, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há mais judeu, nem escravo, nem livre, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Olha só que coisa profunda aí. Olha o que Paulo está falando, versículo 28. Todos são um. Não existe mais entre aqueles que formam a nova igreja, ou o povo de Deus, as novas criaturas que fazem parte, que formam a igreja, entre nós, não existe mais grego, judeu, escravo, livre, nem mulher. Todos são um em Cristo. Eu não sou mais definido por aquilo que eu quero ser definido. Eu sou definido agora pelo novo ser que está em mim. Quem é César Augusto Salles Uchoa? Eu sou homem, sou pai, sou professor, sou marido. Tudo isso eu sou porque eu estou vivendo isso. Mas eu não sou mais definido por ser pastor, por ser pai, por ser homem, por ser hétero, por ser de uma determinada vertente política, social e por aí vai. Agora eu preciso ser identificado com quem? Com Cristo. Porque quem é que passa a ser vivo em mim? É Cristo. Então, o exercício da renúncia não pode partir do homem, não pode partir do professor, do pastor, do marido, do pai, que defende uma coisa, que acredita num determinado posicionamento ideológico, filosófico, nada disso. Quem eu sou agora, isso tudo para mim tem que ser esterco, como Paulo diz, a fim de alcançar aquilo pelo qual Deus me comprou em Cristo. Isso é renúncia. Esse é o exercício da renúncia. Então quer dizer que é pastor, então quer dizer que agora eu não posso mais ter minhas opiniões. Pelo contrário, tenha super opiniões. Mas sabe o que significa a minha opinião diante de Deus? É melhor nem dizer. Sabe o que significa ser um pastor diante de Deus? O que significa? Se eu não sou nada diante daquilo que Deus criou, imagine diante de Deus. Então, gente, renúncia de si é considerar que nós agora somos criaturas novas, criaturas estando em Cristo Jesus. Então, quando eu renuncio a mim mesmo, quando eu renuncio o meu passado, as coisas que já passaram, quando eu renuncio o que eu sou, eu passo a viver
as coisas novas, e Cristo passa a ser real na minha vida. Porque a renúncia de si é o ponto de virada quando deixamos de ser o que somos para que Cristo seja em nós. Por isso, na igreja, não existe mais mulher, não existe mais homem, não existe mais escravo, não existe mais livre, nem grego e nem judeu. Existe só todos. Esse é o grande desafio da renúncia e do exercício da renúncia. E sem isso, a nossa esperança ela tende ao fracasso. Sem o exercício da renúncia como um ato de fé, a nossa esperança ela tende a durar apenas o momento em que conseguimos aquilo que sonhamos e acabar por ali. E para terminar, o que eu quero chamar a atenção de nós, eu estava orando sobre isso hoje à tarde, e às vezes a gente ora, né, e pede para Deus, a gente faz aquela lista de coisas, né, que a gente tem que orar, e a gente ora por tudo, né, que a gente coloca na cabeça que tem que orar. Aí ora pela pandemia, ora pela família, ora pela igreja, ora pela pessoa específica que está passando por um problema, pela outra que está vivendo uma situação no casamento, ora para Deus abençoar algumas pessoas que estão com dificuldade de emprego, de renda, de trabalho, e a gente começa a orar por tanta coisa. Isso é bom. Mas aí chega uma hora que eu fico pensando assim, gente, mas a gente tem que orar por tudo isso, sim, mas a gente tem que começar a orar também para Deus começar a fortalecer cada um de nós, dentro de nós. E esse é o grande desafio que a gente vem para cá às quartas-feiras para orar pela igreja, por tudo isso que eu falei. Mas a gente também tem que orar para esse fortalecimento, que envolve aquilo que falamos na semana passada, que envolve uma intimidade interna, específica, espiritual com Deus, mas hoje a gente foi mais um passo, mas também envolve a renúncia. Sem isso, irmãos, eu vou continuar orando para você ter uma motivação hoje, e amanhã vou ter que orar de novo pela sua motivação, e depois, e a igreja tem que criar estratégias para motivar as pessoas. E aí quando a gente começa a sair do miolo, do centro, eu começo a achar que as pessoas vão se sentir mais animadas se a gente tiver um tipo de culto litúrgico. As pessoas vão se sentir mais animadas se eu fizer uma dinâmica. As pessoas vão se sentir mais animadas se o ambiente aqui for do gosto da pessoa. E aí a gente fugiu, aí perdeu tudo, aí perdeu a mão. Você entende como é que perde a mão? E aí o pastor fica doido, e a igreja fica doida, porque tem que dar conta de gostos. Isso aqui não é mercado consumidor. Igreja não é mercado consumidor. Isso aqui é um lugar onde se prega o evangelho. E o que é o evangelho? Jesus morreu por você, aí que está em casa, por nós, por todo mundo. E eu preciso entender que esse é o caminho. Eu não preciso de alguém fazer uma campanha para que eu me sinta motivado a ter esperança. Eu preciso entender o que é o evangelho. E se eu entendi o que é o evangelho, e aí eu volto no texto inicial que a gente começou, 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo me constrange. E é isso aqui, irmãos, que vai fazer a gente continuar. E aí pode vir, sabe? Pode acabar a igreja, pode acabar o templo, pode acabar, o pastor Júnior vai sair, daqui a pouco vai vir outro pastor. E não sou eu, não é a igreja, não é a maneira, o rito, a forma, mas é algo que já nasceu lá dentro, está lá. O que está lá dentro? A esperança. Às vezes está pequenininha, mas aí o pastor Júnior falou que eu tenho que fortalecer meu interior. Aí então, para eu ter esperança,
Eu não preciso ficar correndo atrás de congresso, de oração, de monte, de show, de espetáculo, de motivações, de mentores, de coach, de nada disso. O que eu preciso é fortalecer lá dentro. Como, pastor? E eu falei semana passada, intimidade com Jesus. Como é que eu fortaleço a esperança lá dentro? Renunciando como exercício de fé. E essa renúncia envolve largar as coisas que já passaram. Essa renúncia envolve agora viver por aquele que morreu e ressuscitou. Essa renúncia envolve estar em Cristo como nova criação, e não como eu quero ser visto, mas como Cristo é em mim. É isso. E na semana que vem a gente continua. Eu não sei se você vai se sentir mais motivado, mas com certeza você não vai poder dizer que não sabia como é que você fortalece o seu interior, a esperança que há dentro de você. Pelo menos duas coisas você já sabe: intimidade e renúncia de si mesmo. E na semana que vem a gente vai continuar falando sobre o silêncio. Como é que o silêncio... Coitada da criança. Coitada. Deixa ela cuidar do seu cabelo. Tá bonito, tá ficando lindo. O silêncio como um esforço de autoconhecimento. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa esperança, fortalecendo-se dentro de nós. Vamos ficar de pé? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, aqui no templo, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que vão ouvir a mensagem mais tarde, em outro momento. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. E sabemos, ó Pai, que a esperança que há em nós, ela nos fortalece. Mas nós também precisamos aprender a fortalecer essa esperança através da nova vida, da nova criatura em Cristo Jesus. Que possamos, ó Pai, nessa noite ter aprendido um pouco mais sobre isso. E que cada dia possamos exercitar esse fortalecimento do nosso interior, o fortalecimento da esperança dentro de nós. Nos leve em paz para os nossos lares, abençoe a tua igreja, toma nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação. Abençoa, Deus amado, aqueles que estão necessitados de cura, de atendimento médico, de ter o seu coração, ó Deus, consolado, que o Senhor possa estar cuidando de todos nós. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora